Você provavelmente deve estar procurando algum anime de porradaria, de ação, para poder assistir, mas tá sem ideia do que assistir? Fica nesse vídeo que eu vou recomendar para vocês 5 animes de ação que vocês precisam assistir, que são muito bons e excelentes animes. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo, da Central do Anime. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, rapaziada, eu vou fazer uma lista aqui com vocês de 5 animes de ação que eu recomendo que vocês assistem. Provavelmente alguns animes aqui vocês já devem ter ouvido falar, ou enfim, alguém comentou, vocês viram um vídeo sobre o anime, mas vou recomendar aqui 5 desses animes que valem muito a pena, tá? Então fica nesse vídeo que vocês vão gostar muito. É uma promessa minha, vocês vão gostar, vai valer a pena. Mas antes de eu fazer essa lista, eu peço por favor, cara, que se você é novo no canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe o vídeo com algum amigo, porque isso me ajuda e me incentiva a trazer mais conteúdos para vocês aqui na Central do Anime. Então, sem mais delongas, vamos começar aí com o primeiro anime da nossa lista. O primeiro anime da nossa lista, rapaziada, é Mob Psycho, tá? Pra você que já deve ter ouvido falar ou já assistiu, cara, esse anime, eu amo muito esse anime, porque ele é um anime espetacular, com uma história e uma animação diferenciado, cara. E o anime, galera, ele conta a história do Mob, que é o Shigeru Kageyama. Ele é um telepata, né? Ele tem poderes paranormais ali, e ele acaba vivendo a vida dele normalmente, ele finge que nem, tipo, os poderes nem existem, né, ele meio que esquece disso, e vai vivendo a vida dele normalmente, junto com o mestre dele. Eles combatem alguns tipos de demônios paranormais, né, não demônios, mas assombrações, monstros, e outros tipos, né, de seres assim, no caso seriam espíritos do mal e assombrações, é isso que eu quis dizer. Só que pelo fato dele ser telepata e ter esses poderes, né, paranormais, ele é uma pessoa, né, ele é um ser muito forte, e quando as emoções dele vão a 100%, ele acaba se descontrolando e acaba dando uma merda gigantesca. Então é bem interessante acompanhar essa trajetória do Mob. O Mob, ele é um personagem ali muito carismático, muito legal, muito humilde, muito bonzinho, mas que quando as pessoas que ele ama, as pessoas que ele gosta, são afetadas ali ao redor dele, acabam sendo afetadas, o 100% dele acaba sendo liberado e acaba dando uma merda muito grande. E inicialmente ele é um protagonista bem sozinho, ele costuma viver sozinho ali com a família dele, né? Então ele não tem muitos amigos, né? E é só ele, o mestre dele, e é isso aí. Então, cara, é um anime que vale muito a pena vocês assistirem, tá? Ele é um anime com 3 temporadas e o anime já acabou, tá? Tanto o anime quanto o mangá já foram encerrados, mas de verdade mesmo, cara, essas 3 temporadas valeram muito a pena. E cada temporada foi lançada em 2016, 2019 e 2022, que é a última temporada que nós tivemos. E, cara, de verdade, pra mim é até nostálgico lembrar desse anime, porque eu lembro de 2022, eu tava aguardando ansiosamente pela temporada, né, pela última temporada, porque eu sabia que ia ser a última temporada do anime, e valeu muito a pena. Foi um anime que eu não me arrependo de assistir. E de verdade, cara, se você quer luta, animação boa, uma história muito boa, os personagens também são incríveis, cada personagem desse anime é incrível, e as lições de vida que você aprende ali, cara, é espetacular, de verdade mesmo, é muito emocionante, você se emociona muito assistindo esse anime, então vale muito a pena. Se alguém já te recomendou esse anime, assista. Essa pessoa não tá recomendando qualquer coisa, assista, vai lá, não perde seu tempo e vai assistir esse anime urgentemente, porque você vai gostar e vai valer muito a pena. O segundo anime da nossa lista, galera, é Windbreaker. Eu já fiz um vídeo falando desse anime aqui no canal, tá? Eu vou deixar talvez o card aqui, se eu lembrar, porque eu sempre falo que eu vou deixar o card e esqueço. Mas eu vou deixar ali, pelo menos um linkzinho, alguma coisa do tipo, falando desse anime, né? Onde eu falo desse anime. E mais uma vez, cara, é um anime estilo porradaria, tipo um Tokyo Revengers da vida, que muita gente diz que é o Tokyo Revengers, só que melhorado. Eu concordo, mas né, eu sou muito fã de Tokyo Revengers, então Tokyo Revengers tá acima pra mim. Bom, a gente acompanha a história ali da galera do Sakura. Ele muda de cidade ali e vai para um colégio chamado Furin. E esse colégio não é um colégio qualquer, ele é um colégio de gangue que protege a cidade local ali de outras gangues rivais e de delinquentes ali que estão tentando fazer o mal, roubar lojas, enfim, arranjar briga e confusão. E no anime, galera, a gente acompanha ali a trajetória do Sakura, que ele vai justamente pro colégio Furin para poder se tornar o número 1, top 1, mais forte. Só que no caminho dele não é muito fácil, porque tem outros personagens que são bem mais fortes e ele vai ter um caminho duro ali para poder chegar ali pelo menos no top 1. E por que muita gente fala que esse anime é o Tokyo Revengers melhor? Bom, primeiramente que a história dele é muito bem desenvolvida, é uma história muito boa, então é uma história que prende você ali, você vai assistindo, emendando vários episódios um atrás do outro, então é um anime com uma história muito boa, assim como eu falei do Mob Psycho, que tem uma história muito boa e eu não disse, mas prende você. Windbreaker também, ele vai prendendo aos poucos e você vai assistindo, você vai querendo saber ali o que vai acontecer. A história dele é bem interessante, muito interessante mesmo. As batalhas também, as lutas, todo o contexto
são muito boas também ali. As porradarias, as tretas ali e tal, né? O protagonista em si, eu gostei bastante dele também. Eu acho que, por mais que ele tenha uma personalidade meio chatinha, né? Tem outros personagens que são mais carismáticos, são melhores. Mas o protagonista não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. Ele sofreu bastante durante a vida dele ali, no passado, né? Ele teve alguns problemas ali. Não quero dar tantos spoilers pra vocês, né? Então, só pra vocês entenderem mais ou menos do porquê que o protagonista ele é um pouco perturbado. Vai ser contado no anime, vocês vão entender o porquê. E ele meio que vai pra essa vida aí de gangue, né? De delinquente, né? Só que é um delinquente do bem, né? Ele luta pelo bem, luta pela justiça, até porque o Colégio Furin é com essa filosofia mesmo. Eles defendem a cidade local ali há anos, então esse é o objetivo deles. E ele é um outro anime também que conta ali a história de outros personagens. É bem legal mesmo, cara, eu acho muito interessante. E também a animação desse anime é espetacular para um anime de porradaria, que é só pura porradaria, não tem, tipo, feitiço, né? Às vezes tem animes de ação que tem ali feitiços, poderes, entre outras coisas, né? Diferente de Mob Psycho, ali onde você precisa ter uma animação muito boa e bem feita. E não que o Windbreaker não precise, mas é até surpreendente os caras conseguirem fazer uma animação tão boa, tão excelente, tão, assim, incrível pra um anime só de porradaria. Então, eu recomendo muito que vocês assistam, cara. Pra você que gostou de Tokyo Avengers, você vai amar o Windbreaker. De verdade mesmo, um anime que vale muito a pena. Então, não percam o tempo de vocês, assistam esse anime, porque ele é muito bom, cara. É um anime incrível e que vale a pena muito você gastar o seu tempo, porque é um tempo bem gasto. E antes de terminar, eu esqueci de citar pra vocês também, galera, esse anime tem 2 temporadas, ambas lançadas em 2024 e 2025. E ele é um anime de ação, vida escolar e shounen. Só um adendo, tá, rapaziada? Eu acho que eu esqueci de falar as categorias ali de Mob Psycho, mas no vídeo eu vou colocar, tá? Eu tô esquecendo de falar ali, então eu peço desculpas. Indo para o terceiro anime da nossa lista, galera, que é Kaiju número 8, ou Kaiju number 8, né, que muita gente fala o nome em inglês. A gente conhece a história ali, galera, do Kafka Ribino em um mundo assombrado por monstros chamados Kaijus. Kafka Ribino, que é o protagonista desse anime, sonhava em se alistar à defesa ali do Japão, né? Essa defesa que luta contra esses kaijus, que são monstros enormes, são monstros gigantescos. Ele sempre teve a vontade de fazer parte da força de defesa do Japão, junto com a amiga dele. E essa amiga dele, que é uma amiga de infância, ele fez uma promessa a ela que eles estariam juntos para lutar contra esses kaijus. Porém, algo perturbador, e bota perturbador nisso, tá? Acaba acontecendo com o nosso protagonista, Kafka, e ele acaba tendo que mudar os seus planos para poder proteger a humanidade. Basicamente, galera, é isso, né? O anime, ele conta a história ali do Kafka, então, como eu disse pra vocês, ele tem que fazer parte, ele tem um sonho de fazer parte ali da Força de Defesa do Japão, e ele prometeu pra amiga de infância dele ali que eles estariam juntos, lado a lado, para derrotar esses monstros juntos. E, inicialmente, cara, quando eu vi a ideia desse anime, eu gostei muito, me interessei muito pela ideia do anime, porque, cara, é um anime, assim, eu já ouvi falar sobre kaijus. Se eu não me engano, tem um filme que acho que é... eu não vou lembrar o nome agora, que acho que é Círculo de Fogo, se eu não me engano, que tem também esses monstros kaijus ou algo do tipo. Mas um anime sobre kaijus eu achei incrível, é muito bom mesmo, cara. E mais uma vez, é outra história que prende muito a sua atenção, onde a animação é espetacular. E de verdade, o enredo, a história desse anime, cara, é muito bom, cara, de verdade mesmo. Eu gostei pra caramba dele. E esse anime, galera, foi lançado também em 2024 e 2025, né? Foram animes ali, né? O Kaiju número 8 e o Windbreaker, né? Foram lançados rápidos demais, né? Teve um tempo ali bem... um espaço curto de tempo ali, né? Então, é interessante, cara. Esses animes mostram que ganham muito destaque, mostraram que fizeram muito sucesso também. Kaiju número 8, galera, é um anime de ação, shounen e ficção científica. Então, vale muito a pena. Assistam esse anime, cara. Eu não preciso falar mais nada. É o cara tentando fazer parte da Força de Defesa do Japão, só que tem uma coisa que acaba atrapalhando ele. Quarto anime da nossa lista, galera, é um anime chamado Blue Exorcist. E você já tá vendo aí que tem um negócio de exorcismo, então tem a ver com demônios, sim. Bom, a gente tem a Terra ali, né, a dimensão chamada Asia, que é basicamente o nosso mundo, né, o planeta Terra, onde é habitado pelos seres humanos, normal, né, enfim. E nós temos também uma outra dimensão chamada Gehenna, que é basicamente uma dimensão onde tem demônios, e essas dimensões nunca interagiram entre si, porém, em algum dia aleatório, esses demônios acabam invadindo Asia, né, o planeta Terra, e um grupo ali de jovens e grupos de exorcistas precisam acabar ali com esses demônios, né? No caso, um grupo ali com 2 irmãos ali, onde um dos irmãos, ele é literalmente o filho do capeta. Eu não tô zoando, né? Na verdade, acho que os 2 são, só que um deles herdou o poder ali do próprio pai, né? E o outro acabou não herdando muita coisa. Mas enfim. Então, basicamente, esse grupo de exorcistas jovens aí, né, também, eles estão participando ali de uma escola, né? Eles cursam uma escola ali, então eles têm que aprender coisas ali pra poder exorcizar, acabar com demônios. E de verdade, cara, esse é um anime que tá há muito tempo aí, né? Pelo
menos, que a gente conhece nos cenários dos animes, há mais ou menos 15 anos esse anime tá presente. Ele é um anime de 5 temporadas, rapaziada, que foram lançadas em 2011, 2017, 2024 foi lançado a terceira e a quarta temporada, ou seja, 2 temporadas em um ano só, e a última, mais recente, foi lançada em 2025. E Blue Exorcist, rapaziada, ele é um anime de ação, drama, sobrenatural, shounen e fantasia. E é mais um anime, rapaziada, que eu recomendo muito que vocês assistam, porque vale a pena demais, cara. É muito bom esse anime, porque eu lembro de assistir ele lá no início, se eu não me engano, eu assisti ele a primeira vez em 2019, se eu não me engano. Mas, cara, quando eu vi esse anime, eu achei ele incrível. E até hoje, na verdade, eu tenho que terminar ele, porque eu não terminei as outras temporadas, mas eu tô me baseando ali, rapaziada, nas primeiras temporadas ali, especialmente na primeira e na segunda, que são temporadas, assim, espetaculares, cara. De verdade, assistam, vale muito a pena. E indo para o último anime, né, quinto e último anime da nossa lista, galera, que muita gente talvez vai me xingar e vai falar, pô, mas muita gente conhece esse anime, galera. Mas eu vou colocar ele mesmo assim, que é Jojo. Sim, eu coloquei Jojo na lista, porque, cara, esse anime eu sei que tem muita gente que tem preconceito com ele. Eu não sei, na verdade, tipo, se às vezes é zoeira da galera, ou se a galera fala, eu sei que tem uma parte que é zoeira, mas tem uma gente, né, tem uma galera que acha que é sério. Que a galera fala que, ai, Jojo é anime de gay, não sei o que, por causa das poses, mas enfim. Vamos dar o resumo do anime. Jojo, galera, conta a história ali da família Joestar, que tem que lutar ali contra os vilões, né, contra as forças do mal, contra vampiro, depois tem que lutar contra pessoas com poderes ali. E esses poderes especificamente, galera, são os stands, né. No início a gente tem ali um outro poder chamado Ramon, que é utilizado na parte 1 e parte 2 de Jojo. E sim, Jojo é utilizado, né, a gente fala partes e não temporadas, tá? Até porque a primeira temporada, ela é dividida em 2 partes, então até pra ficar mais fácil, pra não confundir a cabeça, normalmente eu falo ali parte 1 e parte 2. Na parte 1 e parte 2 nós temos esse poder chamado Ramon. Eu acho que na verdade é um poder que era até bem legal ali no início do anime, mas acabou não sendo muito utilizado logo em seguida, e eles mudaram para os stands, que basicamente os stands, galera, são poderes ali, poderes barra habilidades ali, que cada pessoa tem. Eu não sei se são todos os seres humanos, mas muitas pessoas têm os stands, né? E é bem legal acompanhar a aventura de cada membro ali, né? Até porque Jojo, ele faz ali divisão ali de épocas, né? A gente tem ali uma época da família do Jonathan Joestar, depois a gente acompanha o neto dele, que é o Joseph Joestar, e depois a gente acompanha também outro personagem que é neto também, né? Que é o Jotaro Joestar. Então é bem legal, né? A gente vai vendo ali diferentes gerações de personagens, né? E todos esses personagens que a gente acompanha são da família Joestar. E é bem legal, cara, de verdade mesmo. Jojo, além de ter as poses que muita gente reclama, tem uma animação boa, tem uma história muito boa, cara. Eu acho que todos os animes aqui dessa lista que eu falei, eu acho que a melhor história é de Jojo. Sem sacanagem, cara, sem sacanagem mesmo. Pra você que não sabe também, Jojo tem um meme, né? Quando os episódios acabavam, né? Aquele meme do To Be Continued, né? Mas aquele meme é de Jojo. Então, pra você que não sabia, né? Pra você que sabia do meme, mas não sabia da onde que era, ele é de Jojo. Então, cara, assistam esse anime, de verdade, vale muito a pena. Para com esse preconceito, porque eu sei que alguém que assiste esse vídeo tem preconceito em Jojo, ou se você tá assistindo e assistiu o anime, sabe que o anime é uma obra de arte. Então, cara, de verdade, galera, assistam. Vocês não vão perder o tempo de vocês. Vale muito a pena. Então, de verdade mesmo, assistam, porque vale a pena, beleza? Mas isso foi o vídeo, rapaziada. Foram 5 animes que eu falei aí. A minha recomendação são esses 5 animes. Se vocês tiverem outras sugestões de animes para que eu possa assistir e trazer aqui pra Central do Anime, comentem aí embaixo ideias também. E se vocês gostaram, enfim, se tem algum anime que você assistiu aqui, né, comenta. Ou que você não assistiu, comenta também. Fala, ó, me interessei pelo primeiro, eu me interessei pelo quarto anime, pelo terceiro, pelo segundo. Comenta aí embaixo a sua opinião, que é muito importante o seu feedback aqui no vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos vocês até o final. Valeu, falou, até a próxima aí. Fui!